minhas irmãs de fé, aquelas pessoas todas que nós estamos sempre juntos. Falar de intolerância religiosa, a intolerância religiosa ela começa também com uma outra situação. É que entra a religião. Então, quando você fala em intolerância, você tem o racismo e você tem a religião também. São duas coisas. E quando aquela pessoa que é atingida pela intolerância já tem o problema também do racismo, se torna dois agravantes para uma só pessoa. Agora tem aquela pessoa que ela tem um problema da intolerância religiosa, mas ela não sofre o problema do racismo. E tem aquela que sofre o problema do racismo, mas não sofre a intolerância religiosa. Isso é importante a gente chegar e ver. Mas a intolerância religiosa, que nós vemos o sincretismo, tudo, ela já começou lá na África. Porque veja só uma coisa, existia também os mandingas, que nós conhecemos, até na Umbanda nós falamos assim, olha, quem não pode com mandinga não carrega o patuá. Então um vídeo meu que explica isso. E falar no vídeo meu, tem diversos vídeos falando de orixás que não são conhecidos da cultura afro-brasileira, falando de orixás e outras situações. E eu também vou aproveitar, antes de continuar, chegar a mandar um abraço para o pessoal do Colégio Realengo, no Rio de Janeiro, em especial o Bernardo, o pessoal dele, que estão fazendo um ótimo trabalho sobre intolerância religiosa. Meninos, parabéns, vocês são 10. São 10 e o professor de vocês também que colocou esse tema, tudo foi muito providencial nesse momento. Mas olha só, vamos voltar então ao problema da intolerância. Ela começa quando o Papa, tá? Ele autoriza Portugal, isso foi em 1452, que o Papa Nicolau V autoriza os europeus em si, mais precisamente Portugal, a matar os sarracenos, que eram os árabes e os otomanos, aquelas etnias ali, e os pagãos, que eram aqueles que não conviviam com a religião cristã, que eles denominavam como pagão. E teve aquele negócio tudo, então o que acontece? Se passou a escravizar essas pessoas que viviam ali na África subsaariana, que é aquela África que fica abaixo do deserto do Saara, mais ao sul. Isso dali é muito importante, nós que somos da religião, chegar e saber. Porque Portugal, em 1491, chega no Reino do Congo. E o que acontece? Começa a se expandir, começa as coisas tudo, se bem que o Reino do Congo era o reino que era 2, 3 vezes a população inteira de Portugal, de tão grande que era. Mas o Reino do Congo, ele já pegava aquelas pessoas que não eram da mesma etnia deles. Etnia são aquelas pessoas que não têm os mesmos hábitos e a religião. E começavam a vender acima, né, do deserto de Saara, para os árabes, para os egípcios, tudo. Quando os europeus chegaram lá, falaram assim, vem cá, vai fazer essa viagem não pelo deserto, faz uma coisa, junta aí que a gente encosta o navio aqui, compra e leva. Vai ser melhor para vocês, que não vão ter despesa de viagem, não vai haver perda e a gente aí pega. E assim começou. E se você chegar e ver bem, até nas cartas do rei do Congo, né, o nome dele é Nzinga. Ele depois mudou o nome dele para João I, que ele se batizou. Passou a ser cristão. E todos aqueles que não seguiam, ele começou o quê? Escravizar e vender. Por isso que Congo e Angola foram os primeiros a chegar no Brasil como escravo. Porque não compartilhava com a nova situação do reino, e assim foi piorando. O filho dele, depois que assumiu, expandiu mais ainda as coisas. E pelas cartas que a gente vê entre o Reino do Congo,
nesse período de 1491 e vai indo tudo, vocês veem que ele manda escravo para o rei de Portugal, o rei de Portugal manda isso, tudo. Então começou essa situação. Chegando aqui no Brasil, o que acontece? Os negros começaram a chegar e ser perseguidos pela Igreja Católica. Agora presta sua atenção, não só os negros também, que eram das religiões, seguiam essa situação, como os judeus também, a minoria religiosa que vivia e não seguia também. Nós podemos ver na Escandinávia também que o cristianismo tentou acabar com o Carvalho de Thor, foi uma situação, tudo. Aí veio a Inquisição, depois veio a Reforma Protestante, aquela briga também. Ou seja, os mais velhos lembram que existia até a briga na Irlanda entre católicos e protestantes, de incendiar a escola, botar fogo em ônibus com criança. Olha, era um pandemônio. E essas situações nós começamos agora a chegar e ver aqui no Brasil. Mas por que a gente está vendo no Brasil? Porque a Bíblia que a gente fala é um livro santo, é um livro de paz. Ela diz lá que você tem que matar, que você tem que fazer isso, e você tem que fazer aquela situação. E em cima disso que essas pessoas começam com a intolerância. Porque vocês veem, quando os israelitas começaram a chegar lá, Deus mandou a matar todos, mata os animais, corta com as árvores, faz aquele negócio, e tudo isso se reflete. Se reflete até a data de hoje. E essa intolerância religiosa vem porque muitos daqueles que veem que as pessoas não são como eles são, se sentem com isso ameaçado, querem impor, principalmente os homens, né? Muitos dos homens que são machistas, tentam chegar a derrubar, não aceitam a liderança feminina, tudo. Tem uma série de situações aí que só um grande psicólogo ou psicóloga pode chegar e ver essas mentes conturbadas e até mesmo, vou dizer, doente. Doente porque, ao invés de se aproveitar o que os seres humanos têm de bom, têm de melhor, não. Eles querem chegar e acabar. E dentro disso se começou o sincretismo. Primeiro, nós falamos sempre do sincretismo entre os santos católicos, mas existe também o sincretismo entre os santos negros, porque, por exemplo, olha só, Gum é um Vodum da nação, né, laumetana, Gigi. Ogum em Yorubá, Roximucumbi de Angola. Então, sincretizado que tudo seria a mesma coisa quando não é. E, ao mesmo passo, começou que esse seria um São Jorge, né, Rio de Janeiro e abaixo, já na Bahia para lá é Santo Antônio. Então, se começou a fazer isso Santa Bárbara em Assã e AB, e cada um foi colocando nas suas coisas, também dando Matamba. E essas situações todas foram se refletindo dentro da cultura africana e dentro da cultura brasileira, porque os africanos estavam aqui, começaram também a se integrar dentro dos quilombos com os índios, que são os primeiros habitantes aqui da terra, né? E com isso houve aquele sincretismo entre os deuses indígenas já da terra, entre as nações mesmo, entre eles as culturas, e entre os europeus. E dentro disso existe a perseguição religiosa, a intolerância, que nós vemos também que muitas vezes essa intolerância ela está dentro do próprio candomblé, do próprio batuque. O batuque é como é chamado o candomblé, o culto das divindades lá no Rio Grande do Sul. Porque um na ânsia de querer se mostrar que é melhor do que o outro, quer chegar e derrubar e mostrar erro, mostrar em situações. E eu quero dizer uma coisa. Quem começou a escravidão foram os próprios negros. Os europeus apenas se aproveitaram de um sistema que já existia. E quando nós falamos que os negros foram escravizados, não. Eu vou pedir para vocês mudarem. Não foram os negros que foram escravizados. Foram seres humanos. Eles são seres humanos, eles não são negros. Negros, todos nós aqui no Brasil, nós somos.
porque nós temos parentescos com eles. E lembro também que mesmo aquele branquinho que está lá na Europa, o ancestral dele saiu da África. Ou, porque ancestral é uma palavra que nós usamos no candomblé. O branco usa antepassado, então os antepassados deles saíram lá da África. E a gente sabe que a pele foi clareando chegou e ficou de acordo com o clima frio. Meus irmãos, é isso que eu tenho que chegar com esse vídeo. Nós vamos ter outros falando. Conta comigo aí que nós estamos juntos.